Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos a mais uma aula de Química e hoje na aula a gente vai falar sobre variação na concentração de uma solução. Então, bom, para que serve isso primeiro? Vamos supor que você está lá no laboratório, tem lá uma solução de ácido clorídrico, vamos supor, 1 mol por litro. Só que você vai fazer algum trabalho, alguma titulação, alguma coisa e precisa de uma solução meio mol por litro ou 2 mol por litro, 1,5, alguma concentração diferente daquela que já existe. Bom, o que você tem que fazer então? Primeira opção, você pode ir lá no estoque, pegar mais ácido clorídrico e fazer uma nova solução. Ou você pode utilizar um dos métodos que a gente vai estudar, que permite que você pegue aquela solução com aquela concentração já existente e faça uma nova concentração, uma nova solução com uma nova concentração. Tudo bem? Então vamos estudar alguns desses métodos aí. Trouxe 3 métodos aqui para vocês hoje para variar a concentração de uma solução. E esses métodos são diluição, evaporação e mistura de soluções. Então vamos lá falar sobre um por um. Bom, o primeiro método aqui é o método da diluição. O método da diluição consiste em você diluir a sua solução. Ou seja, você adicionar solvente na sua solução. Como normalmente só se fala em soluções aquosas, em que o solvente é água, a gente fala em adição de água. Então, se no seu exercício, no seu problema, você já viu lá que a palavra adição de água ou diluição, você já sabe que é esse método que você vai ter que empregar na resolução do seu problema. Quando você adiciona água, dilui a sua solução, você automaticamente está diminuindo a concentração da sua solução. Só você pensar, imagina que você tem um copo, você coloca ali 4 colheres de sal e enche de água. Dilui bem ali, dissolve completamente o sal. Tem ali uma certa concentração, uma certa quantidade do soluto, o sal, para uma certa quantidade de solvente, a água. Agora imagina que você pega esse copo, joga numa jarra e enche a jarra só de água. Você está fazendo uma diluição, adição de solvente, adição de água. E a concentração, a quantidade de sal por volume de água, obviamente vai diminuir. Tudo bem? Então é um método que você consegue diminuir a concentração. Observe que quando eu fiz esse processo, eu mantenho a quantidade absoluta, eu não mudei. Tinha 4 colheres de sal antes, tinha 4 colheres de sal depois, isso não mudou. Tinha 2 colheres de sal antes, tinha 2 colheres de sal depois, isso não mudou. Então eu mantenho a quantidade do soluto. Bom, então eu mantenho a quantidade do soluto como eu falei. E aí a gente vai originar uma fórmula. Vamos ver como que essa fórmula então é originada. O número de mols inicial é igual ao número de mols final, porque a quantidade não muda. Então, olha só. A concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual à concentração final vezes o volume final. Só apliquei aquilo ali aqui dentro, certo? A mesma coisa vai servir se você falar de massa. Para generalizar de uma forma, né? Eu pego aqui a concentração molar e chamo de C a concentração. Pode ser a concentração molar, pode ser a concentração comum em massa, tudo bem? E aí a gente vai chegar finalmente nessa fórmula aqui. CI/VI é igual a CF/VF. Essa é a fórmula que você utiliza na titulação. Concentração inicial vezes volume inicial vai ser igual a concentração final vezes volume final. Tudo bem? Você pode usar tanto o volume em ml quanto o volume em litro. O que importa é que se você usar em ml aqui vai ser em ml. Se você usar em litro, vai dar o seu resultado em litro também. Tudo bem? A concentração, pode usar concentração comum, pode usar concentração molar. Tudo bem, gente? Então vamos voltar lá para a gente ver o segundo método agora. O segundo método de variar a concentração de uma solução é o que a gente chama de evaporação, que é exatamente o contrário da diluição. Então, como funciona a evaporação? A diluição funcionava com a adição de solvente, a evaporação, ao contrário, funciona com a retirada de solvente. No geral, água. Tudo bem? Como que você retira esse solvente, como o nome já diz? Você aquece até a temperatura de ebulição do seu solvente, da água, né? Aproximadamente 100 graus Celsius, e vai deixando o solvente embora, até o volume final que você deseja, né? Para obter a concentração nova que você deseja. Se você retira solvente, a sua solução vai ficar mais concentrada, vai aumentar a concentração. Tem exatamente o contrário da diluição, beleza? Mas, da mesma forma, como você só vai retirar solvente, só vai mudar a quantidade de solvente, a quantidade de soluto é mantida. Então, da mesma forma que a diluição, a fórmula vai ser a mesma, porque a quantidade total se mantém, a mesma dedução é válida e a gente vai chegar então na mesma fórmula.
beleza? A diferença é que a concentração final aqui vai ser maior que a inicial, ali vai ser menor, mas isso você vai chegar nos seus resultados quando você fizer o exercício. Beleza? Então tá aqui os dois primeiros métodos. O terceiro método de variar a concentração de uma solução é quando você mistura duas soluções diferentes, você vai alterar a concentração. E tem três formas de você misturar duas soluções diferentes. Você pode misturar soluções de mesmo soluto, então duas soluções com sal, duas soluções com açúcar, por exemplo. Você pode misturar duas soluções com solutos diferentes que não reagem entre si, então que não vão influenciar na quantidade um do outro. E você, como a gente vai ver num terceiro momento, pode misturar soluções de solutos que reagem entre si. E aí as quantidades de um vai interferir na do outro. Tudo bem? Bom, então, primeiro caso aqui, ó, quando você mistura soluções de mesmo soluto, aí a quantidade de soluto vai mudar. Então, tem um desenho aqui, né, com todas as minhas habilidades aqui, de você pegar uma solução 1 de um soluto e uma solução 2 do mesmo soluto, mas em outra concentração. Se você misturar 1 com 2, você vai gerar uma solução que a gente vai chamar de solução final F, tudo bem? Então a solução final F vai ser uma mistura da solução 1 com a solução 2. Então a quantidade no final do seu soluto vai ser a soma da quantidade de soluto que existe em 1 com a quantidade de soluto que existe em 2. Por exemplo, você pega um copinho com 2 colheres de sal, você pega outro copinho que tem 4 colheres de sal, enche os dois com água, tudo bem? E aí você mistura as duas, você está fazendo uma mistura com o mesmo soluto. No final, quantas colheres de sal que você vai ter? 6, né? Porque tem 2 em uma, 4 em outra, é só se somar que vai ter 6. Beleza? Então, qual fórmula que você vai gerar? Lembra lá que a quantidade, né? Quantidade do soluto na solução é concentração vezes volume, como a gente deduziu há pouco tempo atrás. Então, a quantidade em 1, a quantidade de soluto no final vai ser a quantidade em 1 mais a quantidade em 2. Se eu aplicar a mesma dedução, eu chego nessa fórmula aqui. A concentração vezes o volume de 1 mais a concentração vezes o volume de 2 vai dar a concentração final vezes o volume final. Então essa fórmula é a fórmula até agora que é diferente dessa aqui, CVCV, né, a famosa CVCV, que você utiliza naqueles dois casos. Então essa fórmula você utiliza quando você mistura mesmos solutos, só nesse caso. Importante ressaltar também que o volume final é uma soma do volume 1 com o volume 2, porque o exercício normalmente não fala isso. Ele vai falar, você misturou 200 ml de uma solução com concentração X com 300 ml de uma solução com concentração Y. Qual a concentração final da solução? E aí você vai botar na forma e vai falar, putz, olha só, o exercício não me falou o volume final. Ele falou sim, porque se você misturou 200 ml com 300 ml, o volume final é 500 ml. Então fiquem ligados nisso, tá bom? Só vou fazer uma observação aqui, importante nesse caso também. Alguns exercícios perguntam, na diluição, por exemplo, quanto você adicionou de água? Quanto você adicionou de água? E aí ele te dá a concentração inicial, volume inicial, a concentração final e pergunta quanto você adicionou de água. Aí você vai botar na forma, vamos supor que o volume inicial era 500 ml. E aí chega lá, no resultado do volume final dá 700 ml. E aí você fala, o volume final é 700, então foram adicionados 700 ml de água. Não, e o exercício tenta te pegar as alternativas, vai ter uma alternativa lá falando 700 ml, puxando para você assinalar, mas você não vai assinalar ela. Porque olha só, se você tinha uma solução com 500 ml e o volume final é 700 ml, quer dizer que a adição de água foi de 200, não de 700. Então fica ligado nisso, tá? Basta vocês pensarem um pouco no seu resultado que vocês vão encontrar a resposta. Vamos para o segundo caso aqui de solutos diferentes que não reagem entre si. Então, solutos diferentes que não reagem entre si, a quantidade de cada soluto não vai depender do outro. A existência de um não vai influenciar a existência do outro. Então, você vai tratar cada soluto independentemente. Então, cada soluto, a quantidade dele vai continuar, vai manter a quantidade de cada soluto. Por exemplo, se eu misturar um copo com 2 colheres de sal e água, copo com 2 colheres de açúcar e água. Mistura os dois. A quantidade de sal não mudou. Continua sendo 2 de sal, continua sendo 2 de açúcar. Então, se mantém a quantidade de cada soluto, novamente, nós vamos chegar na mesma fórmula. Essa fórmula, vocês estão vendo que é utilizada sempre que a quantidade de soluto se mantém. Então, só vai mudar a quantidade de solvente, né, que vai influenciar de um para outro,
então vai ser semelhante a uma diluição, já que você está adicionando apenas solvente. Então a fórmula que você usa continua sendo CVCV. Aí você trata independentemente. Se o cara pedir, né, o exercício pedir do açúcar e do sal, você faz essa conta para o sal e depois faz essa conta para o açúcar. Beleza, gente? Agora a gente vai finalmente ver o terceiro caso, que é de solutos diferentes que reagem entre si e, portanto, a quantidade de um vai influenciar na quantidade na existência do outro. Bora lá ver? Bom, gente, vamos então aqui agora para a última parte, o último item de misturas de solutos, que é misturas de solutos diferentes que reagem entre si. Então aqui a quantidade, como eu falei, de um vai influenciar na quantidade do outro. Então, primeiro, vamos falar um pouco sobre isso. Primeira coisa que você tem que saber é que deve-se conhecer, nesse caso, a proporção estequiométrica entre os reagentes, ou seja, uma molécula de um dos solutos vai reagir com quantas do outro soluto? Com mais uma? Com duas? Com três? Não sei. Você tem que analisar a proporção estequiométrica, né, que é tida pelos coeficientes do balanceamento, antes de começar a resolução, beleza? Bom, o método, quando você precisa conhecer a proporção estequiométrica entre os reagentes, conhecer a concentração e o volume de uma solução para determinar a concentração de outra solução, seja a final, seja uma solução de uma concentração desconhecida, a gente tem um método que a gente chama de análise volumétrica. E dentre as análises volumétricas, o método mais conhecido para determinar concentrações desconhecidas, muito famoso, muito importante, é o método da titulação. Tudo bem? Como que funciona o método da titulação? O método da titulação você tem este aparelho aqui, que a gente chama de bureta, e embaixo um Erlenmeyer, beleza? Essas são as duas vidrarias, já fica em questão em prova só isso. Quais são as vidrarias utilizadas para fazer titulação? Bureta e Erlenmeyer, fechou. Então você tem uma bureta, a bureta ela é uma vidraria toda graduada, então ela é inteira, 10 ml, 11, 12, 13, 14, beleza? E na bureta você tem a solução titulante, que é uma solução que você conhece a concentração e vai conhecer o volume, já que ela é toda graduada. E embaixo você tem o Erlenmeyer, que fica uma solução que você quer determinar a concentração, que a gente chama de solução problema ou de titulante. Você tem que conhecer o volume dela, mas você não conhece a sua concentração. A titulação ela pode ser feita em vários tipos de reações, né, entre esses solutos. Podem ser reações ácido-base, podem ser reações de oxirredução, podem ser reações de precipitação. Nesse momento eu só vou trabalhar com vocês as reações ácido-base, que são realmente as mais cobradas no ensino médio. Então, como que funciona a titulação? Você pega o Erlenmeyer, você bota a sua solução problema e aí você coloca algumas gotas de algum indicador que te dê uma evidência macroscópica quando a reação acabar. Em geral são utilizados para as titulações ácido-base indicadores ácido-base, que adquirem uma cor quando a substância está ácida e a outra quando a substância está básica. Você adiciona algumas gotas desse indicador e abre a torneirinha, aqui está a torneirinha da bureta, e vai fazendo a titulação. Vai agitando o Erlenmeyer e o líquido vai escorrendo. Vamos supor que você tem uma base embaixo, então o indicador vai ficar com a cor de base. Por exemplo, se você utilizar o indicador fenolftaleína, vai ficar rosa. Você vai titulando, 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 titulando. Quando essa coloração rosa sumir, você para a titulação. Ok? O que isso quer dizer? Quando você parar a titulação, acabou de acabar a base. Então acabou de igualar a base com o ácido, de reagir tudo totalmente. Esse ponto que reage tudo totalmente, a gente chama de ponto de equivalência. Ponto de equivalência é o ponto em que os solutos acabaram de reagir completamente entre si. Beleza? Poderia ser ao contrário, você poderia ter um ácido incolor e uma base como titulante. Então ia estar incolor, né? Se fosse a fenolftaleína como indicador do ácido. Você vai titulando, titulando. Quando adquirir uma pequena cor rosa que fique permanente, você para a titulação. Então é importante você fazer isso com muita calma, com a bureta gotejando, para ter uma boa precisão na sua análise. Beleza? Então é assim que você faz uma titulação. E no final, professor, como é que eu vou conseguir achar concentração que eu não conheço? Olha essa fórmula aqui. Já vimos, né? Bonita essa fórmula aqui. Então, mesma fórmula CVCV, certo? De um lado, você coloca a concentração e o volume do titulante, da concentração, né, da solução conhecida, e do outro lado, da sua solução problema. A concentração em geral você não conhece, o volume você tem que conhecer. E aí você iguala essas duas.
Isso aqui funciona no ponto de equivalência, tudo bem? E aí a gente tem outra questão aí, e a proporção estequiométrica, onde é que entra nisso? Então, você não simplesmente só usa essa fórmula. Você tem que colocar na frente da fórmula aqui, ó, multiplicar cada lado da fórmula conforme a proporção estequiométrica entre esses dois reagentes. Professor, ainda não entendi muito bem. Então, para a gente entender isso muito bem, a gente vai fazer um exemplo. Então, vamos fazer esse exemplo rapidinho aqui. Então, perguntei para vocês aqui, ó, qual a concentração de uma solução de hidróxido de sódio que 20 ml dessa solução foram titulados completamente com 10 ml de H2SO4, meio mol por litro, ok? Então, NaOH é a solução que a gente quer determinar a concentração, é, portanto, o nosso titulado, e o ácido sulfúrico, H2SO4, é o que a gente conhece, o volume, e a concentração é, portanto, o nosso titulante. Perceba o seguinte, toda a reação ácido-base, como vocês já aprenderam, você reage o hidrogênio do ácido com a hidroxila ou OH da base, certo? Para formar água, lembra? Toda a reação ácido mais base dá sal mais água. Então a gente tem que ver quantos hidrogênios tem aqui e quantas hidroxilas tem aqui para entender a proporção que funciona. Olha só, quantos hidrogênios tem aqui? Eu tenho 2 hidrogênios para cada uma hidroxila. Então a proporção que existe aqui é de 2 para 1, concorda? Então o lado que tem o ácido sulfúrico eu vou multiplicar por 2. O lado que tem o hidróxido de sódio eu vou multiplicar por 1 porque tem uma hidroxila. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários que eu respondo, tá bom? Então vamos colocar a concentração aqui. Vamos falar que o lado esquerdo é do NaOH, que a gente não conhece. Então 1, já que tem uma hidroxila, vezes, agora vamos começar aqui, ó, concentração do NaOH, não conheço, C1, vezes, volume do NaOH, 20 ml, vezes 20, é igual. Agora o outro lado é do outro composto, do H2SO4. Tenho 2 hidrogênios para cada hidroxila, então vamos começar aqui, ó, 2 vezes, ok? Porque tem 2 hidrogênios. Concentração do ácido sulfúrico, meio mol por litro, vezes volume do ácido sulfúrico, que é 10 ml. Fechou? Agora é só fazer a conta. Daqui para frente acabou a química, daqui para frente é matemática. Então, 1 vezes 20, 20. Então, C1 vezes 20 é igual a 2 vezes 10, 20, vezes meio, 10. Ok? 20 passa dividindo, então C1 é igual a 10 dividido por 20, corta o zero, C1 é igual a meio mol por litro. Chato, né? Deu o mesmo resultado, mas tudo bem. Beleza? Então assim a gente consegue encontrar a concentração de uma solução desconhecida. Professor, vamos supor que eu tenha NaOH e tivesse HCl ao invés de H2SO4. Então o lado do ácido aqui você multiplicaria por 1. Ah, vamos supor que em vez do NaOH eu tivesse, por exemplo, hidróxido de alumínio, AlOH3. Então você multiplicaria o lado do hidróxido de alumínio por 3. Vocês entenderam como que funciona esse processo? Vai ser a mesma fórmula, vai ser o CVCV. A única diferença é que você vai ter que multiplicar cada lado. No caso do ácido base, você vai ter que multiplicar o lado do ácido pela quantidade de hidrogênios que ele tem e o lado da base pela quantidade de OH de hidroxilas que ele tem. E aí a gente fecha essa parte. Tudo bem, gente? Bom, isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Normalmente o pessoal tem muita dúvida nesse processo, nesses métodos. Acho muito importante ver, resolver exercício e qualquer dúvida a gente está aí. Obrigado e até a próxima.